Olá, bem-vindos ao 12º dia do nosso Advento de Natal. São 25 devocionais para a gente se preparar espiritualmente para o Natal. Se você está chegando só agora, eu aconselho você a voltar para o primeiro e ver desde lá até aqui. Não precisa ver tudo de uma vez, você vai administrando conforme seu tempo e sua cabeça aguenta, porque isso vai te preparar de tal forma para o Natal que você nunca mais vai ver essa data como você via antes. Realmente você vai conseguir centralizar Jesus nessa data como a principal razão que a gente comemora o Natal. E agora, no 12º dia, nós vamos ler sobre... estamos nos baseando aqui nesse livro, As Boas Novas de Grande Alegria, de John Piper, tá? É um livro muito bom, se você puder comprar, procura aí no Google, porque ele não é fácil de achar nas livrarias. Eu vou ler com vocês Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2, que diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra, à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Aqui ele está falando de Jesus. Nós temos um sumo sacerdote tal que ele se assentou à direita, à destra da majestade, né, nos céus, no templo, no trono feito pelo próprio Deus e não por homens. Por isso, hoje nós vamos falar sobre substituindo as sombras. E é muito interessante porque é um assunto assim que a gente não para muito para pensar, e hoje você vai pensar sobre ele. A essência do livro de Hebreus é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele não veio apenas para se enquadrar no sistema terreno do ministério sacerdotal como o melhor e o último sacerdote humano, mas ele veio para cumprir e pôr fim a esse sistema e para orientar toda a nossa atenção para ele mesmo, ministrando por nós primeiramente no Calvário e depois no céu, no nosso sacerdote final. Ou seja, quando Jesus foi crucificado, a Bíblia conta que o véu se rasgou. Que véu é esse, Mariana? No templo, naquela época, as pessoas não podiam falar diretamente com Deus, tá? Então, o templo, ele tinha fases. Tinha uma fase que o sacerdote podia entrar, você entregava a sua oferta para o sacerdote, ele oferecia a Deus e eles entravam no templo, mas tinha um lugar do templo, que era onde Deus habitava, que se chama Santo dos Santos. E o Santo dos Santos, ele era separado por um véu muito grosso, né? Nem sei porque se fala véu, se era grosso, porque quando fala véu a gente imagina uma coisa fininha, mas era um tecido de couro muito grosso. Porque não era todo mundo que podia entrar lá. Tinha que ser uma pessoa muito santa, então o sacerdote se preparava para entrar naquele lugar e ele não podia entrar todos os dias. Era algo para pessoas muito especiais e ele falava com Deus pelas outras pessoas, ele intercedia por nosso favor. E o que o livro de Hebreus conta é que quando Jesus morreu, esse véu foi rasgado de cima a baixo, ou seja, ele nos deu licença para entrar no Santo dos Santos, sem ter o sacerdote humano para falar por nós, né? Então nós podemos chegar a Deus em qualquer momento. Nós temos essa ligação direta com Deus, nós não precisamos de nenhum intermediário. Não precisa do pastor, não precisa do padre, não precisa de mais nada. Somos nós e Deus. O caminho é Jesus. Ele é o único que intermedia a gente com Deus. E então ele veio para quebrar esse sistema de nós termos intermediários, porque se nós somos filhos, um filho fala diretamente com o pai, ele não precisa falar com o secretário do pai. O tabernáculo, os sacerdotes, os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombras. Agora a realidade chegou e as sombras passaram. Não temos mais essas sombras, não temos mais barreiras para chegar em Deus. Eis aqui uma ilustração do advento. O que o autor ele fala aqui? Para a gente imaginar
quando nós éramos crianças e você está no supermercado com a sua mãe e de repente você se perde. Se imagina naquele supermercado grande, você pequeno, com 5, 6 anos de idade, você se perdeu da sua mãe. Eu lembro que quando isso acontecia comigo, me dava um desespero. Nossa, parecia que o mundo ia acabar e eu começava a procurá-la e às vezes era mais fácil achar, às vezes era mais difícil. Então, aqui o autor ele vai descrevendo essa sensação e aí ele fala assim: e você começa a ficar assustado e em pânico e não sabe para onde ir e corre até o fim de um corredor e corre até o fim do outro e até que uma hora, bem antes de começar a chorar, você vê uma sombra no chão, no fim do corredor, que se parece com a sombra da sua mãe. Essa sombra o deixa realmente esperançoso, porque você vê a sombra e fala: opa, pode ser a minha mãe. Mas o que é melhor? A felicidade de ver a sombra ou ter a sua mãe no final do corredor de fato? E aí ele coloca que é assim que acontece quando Jesus vem para ser o nosso sumo sacerdote. E isso é o Natal. O Natal é a substituição das sombras, das barreiras, dos intermediários, pelo que é real, Jesus, Deus. A mãe chegando pelo corredor é todo o alívio e alegria que uma criança sente numa situação dessa. Então, quando você se achega, você e Deus, sem barreiras, sem intermediários, e o alívio e a alegria que isso te dá, é a mesma sensação dessa criancinha que finalmente conseguiu achar a mãe num supermercado imenso. Então isso é muito lindo, porque para que Jesus fosse morto numa cruz e para que esse véu, né, essa barreira de couro grossa que separava as pessoas, o sacerdote do Santo dos Santos, de Deus, quando Jesus morreu na cruz, esse véu foi rasgado, essas barreiras foram quebradas, mas para que ele morresse na cruz, ele teve que nascer como homem, ele teve que se abdicar da realeza para ser um ser humano, da divindade para ser um ser humano. E isso é muito lindo. E essa data de Natal, ela celebra isso, que nós possamos ter isso centrado no nosso Natal. Glória a Deus pelo nascimento de Jesus. Glória a Deus por esse menino que nasceu, por esse menino, por esse filho que foi nos dado. Porque graças à morte e à ressurreição dele, nós podemos hoje não só nos achegar diretamente com o Pai, diretamente com Deus, sem intermediário de nada ou ninguém, como também a salvação, a vida eterna. Então, graças a Deus por comemorarmos o Natal, seja lá como for que você vai comemorar, seja lá se é realmente essa data ou não, e muito provavelmente não é a data do verdadeiro nascimento de Jesus, mas isso não importa. Isso são coisas para nos distrair, isso são sombras que a gente possa aproveitar esse presente que foi conquistado por Jesus na cruz, nos achegarmos a Deus em todo tempo, sem barreiras e sem ninguém. Que tal agora você agradecer a Deus por isso? Então até amanhã, no 13º dia, e nos vemos lá. Que Deus te abençoe. Beijo grande.